É isso aí, Serrana FM em 87.9. Bom dia, amigo ouvinte, bom dia, amiga ouvinte. Esse é o Manhã Musical. Eu sou Herbie Nogueira. Nós vamos aqui para mais um bate-papo, não é isso? Hoje recebendo aqui a Miriam e o Will, não é isso? Miriam Serra e o Will Souza. Estamos com o dever de casa feitinho, né? Bom dia, Miriam, bom dia, Will. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Nós que, mais uma vez, vamos entrar na Semana da Cultura, né? A sexta semana, e vamos aí, durante essa semana, fazer, digamos que uma cobertura aqui, né? Trazer o pessoal lá da Associação Caminho da Serra para estar falando um pouquinho com a gente sobre, né, os eventos que vai acontecer lá, que começa dia 19 e vão até dia 25 essa semana, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar mais, né? Vai aprofundar mais sobre o lançamento do livro, né? Eles e a poesia, né, Miriam? Sim. E também vamos falar sobre o desfile vintage, que é sobre o Glamour Girl, né, que vai acontecer. Vamos abrir primeiro, então, falando um pouquinho sobre esse livro. Que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre a história desse livro, onde que nasceu a ideia, enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Eu quero só justificar, tá? Porque o Humberto viria, mas teve um problema pessoal e a Fernanda também teve um problema profissional. Então, eu e o Will que estamos aqui hoje, né? Sim, e eu quero falar um pouquinho sobre o livro e depois eu passo a palavra para o Will, para ele como poeta, o que ele, né, pensa sobre isso. E depois, se você me permitir, a gente voltar e falar sobre o desfile, tá? Sim, com certeza. Essa ideia do livro é de um projeto que tem na Associação Cultural Caminho da Serra, que chama Arte na Poesia. Então, a gente já teve 2 livros aqui, eu trouxe até para você ver, ó, tá? A gente teve a Arte na Poesia, onde nós produzimos com poesias da Marina, da Dona Norma e da Dona Shirley. Passado mais ou menos 2 anos, a gente produziu outro livro, que era o Arte na Poesia 2, que foi poemas da Margarete Fortes, da Carmen Viana e da Nelise Freitas. Então, como que é esse projeto? Tá? Que agora, antes ele era o nome de um livro, atualmente ele se transformou no nome de um projeto. A gente convida os poetas, a gente fala que são poetas ocultos, que quase ninguém sabia que eles escreviam, e a gente pede para eles doarem 10 poemas para a gente produz o livro e a gente vende esses livros e a verba vai para a manutenção da Associação Cultural Caminho da Serra. Legal. Mas além disso, por que ele chama Arte na Poesia? Porque a capa dele é feita por uma artesã. Ele é um livro artesanal. Eu estava observando aqui, né? O primeiro livro foi feito, né, com bordados da Fátima, que é uma associada. O segundo, pela Simone Delgado, que fez em forma daquele, sabe aquele filtro de papel? Na época ela fez disso. E hoje quem está produzindo o terceiro livro é a Simone, a nossa coordenadora, porque ela trabalha com papelaria. E ela fez um trabalho lindo, sabe? Ficou lindo o livro. Tá ficando bem bonito. Muito bonito, né? O desenho da igreja, né? Dos prédios. Muito bonito, porque a gente vai trabalhar com a história deles, mas ao mesmo tempo com a história do que eles representam dentro de Lima Duarte, através dos prédios públicos. E essa ideia de fazer um livro com poesias masculinas, eu já tinha essa ideia há uns 8 anos atrás. E aí o que aconteceu? Eu convidei 2 amigos queridos que eu sabia que escreviam, que eram o Júlio César, professor Júlio, e o Marco Antônio, que também, né, escreve, que é uma pessoa pensante. Todos 2 muito inteligentes. E o Júlio abraçou a causa, lógico, Miriam e tal. Só que eu fui para Guarapari para voltar e elaborar esse livro. Organizar, na verdade. Só que o Júlio, né, faleceu e eu fiquei muito triste. Porque eu falei, nossa, o Júlio foi uma perda muito grande para Lima Duarte, porque o Júlio era fantástico, né? E aquilo me desmotivou. E o projeto ficou ali parado. Só que aí a gente participou de um edital que o Fórum faz, e lá na associação a gente fez o seguinte, quem vai participar do edital? Eu falei, eu quero produzir esse livro.
então eu entrei na parte de literatura. O Luciano entrou com teatro e a Rose entrou com artesanato. E a gente foi contemplado. Aí o que aconteceu? O Marquinhos falou para mim sobre o Evandro, meu amigo, eu não sabia que ele escrevia, mas ele posta algumas Evandro coisinhas. seria o doutor Evandro? Doutor Evandro, é. Aí ele posta algumas coisas, né, no Facebook. Sim, eu sempre aí fui lá, vejo até os... Legal. Nossa, as poesias são lindas. E aí eu chamei, porque eu queria um homem de 70 anos, um de 60, um de 50, um de 40 e um de 30. Eu queria. A gente conseguiu, só o de 60 que vai ficar vago, porque é em homenagem ao Júlio, sabe? E aí eu conversando com o Luan, que eu falava, Luan, eu precisava de alguém com 30 anos, né, que produza poesia. Aí ele me apresentou o Will. E o Will foi assim, sabe, um presente para a associação. Porque o Will, ele ficou assim, ele tá encantado, né, Will? Eu tô no meio de poetas, assim, muito experiente, igual a entrevista que a gente fez lá no sítio, né? Eu fui ver depois, né, a entrevista deles separados. Aí quando eu vi eles falando tudo bonito, né? Falando palavras bonitas, não sei o quê, e eu lá todo, então, meus poemas, todo tímido, né? Então tá sendo um aprendizado para mim, não só fazer parte do livro, como também fazer parte da associação. Porque a associação, ela tá desenvolvendo todas as outras minhas artes, né? Teatro, música, violão, tô apresentando teatro também, agora poesia também, então tá desenvolvendo bastante minhas outras artes, né? Que às vezes eu nem sabia que tinha, assim, a facilidade em decorar texto ou alguma coisa assim, e agora eu tô tendo a oportunidade de aprender. Então, estou aprendendo na associação, mais do que ensinando. Mas eu falei com o Will, Will, eles, os outros poetas, eles têm uma bagagem maior, né, Herbel? Um homem de 70, um homem de 50, um homem de 40, todos eles muito inteligentes, porque esse livro traz a ideia, traz o sentimento dos três homens que, na minha opinião, não são os mais inteligentes, mas eles estão entre os mais inteligentes, entendeu? Porque eles são fantásticos. A gente fez um encontro sábado, lá no sítio do Evandro. Assim, é um deleite pra gente, porque você fala, meu Deus, como que tem gente interessante nesse mundo. Porque a gente conversando banalidades, saíam coisas fantásticas. Ele trabalha lá reformando esculturas, né? O Marquinho ele é muito culto, né? Ele começou a falar da história de Lima Duarte, depois começou a falar... Marco Antônio Silva. Ele é muito culto, ele começou a falar, eu falei, nossa, é quase uma aula, né? O Marquinho, agora a gente está focando para que ele faça um livro, faça o lançamento de um livro. Ele não pode ficar só com ele, entendeu? Ele tem que colocar, né? Aí, Will, eu vou passar a palavra para você e conte qual foi a sua sensação, né? Olha, eu estou fazendo entrevista, tá? Ótimo. Mas antes de você passar para ele, só te perguntar, você falou que o livro vai ser dividido, né, em 3 faixas etárias, né? Você procurou quatro homens de cada idade. Qual foi a faixa etária mais difícil de você encontrar? Nenhum. A faixa a mais nova. A do Will. A do Will. Porque a gente mais nova, geralmente, a pessoa... O pessoal não engrena muito nesse meio, talvez, né? Porque o que acontece? A poesia é uma arte que ela é muito meio injustiçada. Porque, tipo, a pessoa sabe cantar, sabe tocar, a pessoa aparece, né? A pessoa sabe atuar, a pessoa aparece. Agora a pessoa escreve um poema, assim, escreve, posta, mas não tem tanta relevância, assim, hoje em dia nas redes sociais. Porque o que acontece? Hoje em dia, as redes sociais, elas estão muito, sim, é muita informação, é muita luz, muita cor, muita coisa. A pessoa vê um texto escrito assim, nem lê. O pessoal não dá tanta atenção. Isso são igual as letras de músicas, né? Isso. Música que tem letra, verdadeiramente, fica meio de lado. Isso aí acontece. As músicas novas que... porque hoje as pessoas querem o imediatismo, né? Isso. Você vê que a música, ela não tem conteúdo, ela tem batida e é o que eles chamam de música chiclete. Isso. Ela precisa só animar. Ela não precisa trazer uma mensagem. E nós, que somos de outra geração, a gente vivia na música, né? A música, ela tinha toda aquela diferença. Quase todo mundo tinha um diário, quase todo mundo escrevia poesia, fazia acróstico. Então, as pessoas, elas produziam. O que não... Eu acho que hoje as pessoas produzem. Aliás, eu vou até fazer um convite já, tá? A gente quer fazer
eles e a poesia 2. Então, homens que escrevam poesia, se quiser depois ir lá na associação, deixar o material, para que a gente pense já na segunda edição, tá? E aí, eles doaram, tá? Essas poesias, a gente vai produzir. Esse livro, ele vai estar na associação Caminho da Serra para venda. No sábado, a gente vai ter o lançamento, só que o lançamento vai ser fechado, porque é só para a família deles e amigos. Então, a associação não comporta muitas pessoas, né? Mas as pessoas que quiserem depois ir lá para comprar o livro. Na verdade, esse livro ele foi patrocinado por um edital do Fórum, igual eu já falei. Sim. Mas o sarau, igual esse que vai acontecer sábado, ele foi patrocinado pela Lei Aldir Blanc. E pela Lei Aldir Blanc, a gente tem que fazer mais outro sarau. Então, a gente vai ter um sarau depois aberto ao público, tá? Legal. Então, já fica o convite. E, assim, eu estou muito feliz mesmo desse livro ter acontecido e deles estarem tão empolgados. Will, fica à vontade. Sim, então, eu entrei na associação pela Simone, porque antes eu era carreira solo, né? Só eu postava, divulgava meus cartazes de violão e tal, e aí eu postei nas redes sociais, ó, tô divulgando aqui no Calçadão. Aí ela me mandou mensagem falando assim, ó, você gostaria de fazer parte da associação cultural da cidade? Eu falei, associação cultural? Claro, quero. Então, é assim, eu nem assim, sei assim. que existe, né? Aí eu falei, nossa, que legal, eu quero sim, onde quer. Aí fui lá, conheci o espaço, e aí depois o que acontece? Eu dava aula de violão há muitos anos já, tem 10 anos que eu mexo com isso. Só que eu tinha dado uma parada mais ou menos. E essa volta agora, que ela me chamou para a associação, foi boa porque a associação ela dá uma divulgação bem, assim, para bem mais gente do que só eu divulgando sozinho, entendeu? Aí eu consegui mais alunos e tal. E aí, eu já tinha amizade com o Luan, né? E aí eu sempre postava meus poemas, né? Igual eu falei lá na outra entrevista lá, eu não consigo fazer todas as artes juntos. Sempre eu tô com mais atenção em uma das artes. Igual um tempo atrás eu estava só pensando em fotografia. Tirar uma foto do céu, do pôr do sol, do nascer do sol, tirar foto de tudo. Aí depois eu comecei a mexer mais com música e tal. E aí, esses tempos atrás, eu tô postando bastante poemas, né? Aí o Luan falou assim, ó, cara, você faz uns poemas aí, você quer participar do livro lá da associação? Eu falei assim, livro da associação? Vai ter um livro de poema? Eu falei, todo ano tem um livro de poema. Eu falei, então os meus poemas vão estar impressos, assim, ó, num livro físico, de verdade. O pessoal vai ler seu livro. Eu falei, que não, quero sim. E assim, eu entrei, né, nessa jornada, assim. E o que aconteceu? Assim como minhas aulas, o que acontece quando eu vou dar aula de violão? Dependendo dos meus alunos, eu aprendo algumas coisas novas para ensinar para eles. E na poesia foi assim também. Para poder fazer uma poesia mais assim, né, mais profissional, eu estudei um pouco para poder fazer essas poesias. Só que eu estava bem inspirado. Então, dessas 10 poesias que tem aí, a metade delas eu fiz exclusivo pro livro. Eu estava fazendo quase uma poesia por dia, assim. Eu falei, essa aqui ficou boa. Igual duas que eu vou recitar lá, né? Que é Cometa Perdido e a outra e mais uma outra lá, que é Paixão do Sol pela Lua. Essas duas eu fiz, assim, exclusivo para fazer parte do livro. Então, eu estudei poesia, porque eu estou fazendo pedagogia também, e lá tem uma matéria que estuda também poesia. Literatura e poesia. Então, é uma coisa, assim, que eu tô fazendo, tipo, então empolgado para fazer. Se eu fosse participar de outro livro, eu fazia mais 10 poemas. Tô fazendo bastante poema, assim, de tudo, né? Que eu faço, o meu estilo de poema é metáfora com coisa da natureza. Então, o que acontece? Eu vejo um pôr do sol, eu já consigo fazer um poema sobre aquilo, só porque eu tô sentindo. Você tá inspirado, sobre aquilo. né? A gente Isso, igual uma vez que eu tava indo trabalhar, e aí eu vi que tava várias crianças assim, indo pra escola, e aí eu passei assim, olhei as montanhas, assim, umas montanhas bonitas assim, e aí eu pensei, chegando lá no serviço, eu vou fazer pão de queijo, né?
Aí uma pessoa assim que não é poeta, às vezes está meio chateada, fala assim, nossa, essas crianças passando na frente da moto, nossa, esse frio ali, olha lá como é que tá a montanha, cheio de frio, né? Nossa, eu vou lá chegar lá fazer pão de queijo. Aí a pessoa já vai, olha pro lado ruim, né? Negativo. No caso, eu fiz um poema sobre isso. Aí eu falei, lá estamos em Minas Gerais, sinto o cheiro de pão de queijo, as crianças, o futuro está na rua, né? Virou um poema bonito com uma coisa cotidiana, É entendeu? porque você está com olhar de poeta. Isso Isso. chama olhar lírico, tá? Então você... isso que faz a diferença na vida. Tem gente que olha e vê sempre o copo meio vazio, né? E tem gente que acha que é meio cheio, né? Sim. Então, esse olhar, quando a gente trabalha essa sensibilidade, com certeza a vida fica mais bonita, né? Isso, é igual fotografia. Eu tinha, antes, quando eu estava mais na área de foto, eu com olhar fotógrafo. Tipo, eu olhava um pôr do sol assim, falava, vou esperar um pouquinho. Aí na hora que o sol tava metade, assim, cobrindo e metade saindo, eu falei, agora é tirar uma foto ficar maneiro. Que é um olhar, eu acho que é um olhar artístico, né? A Sim. associação tá me ensinando mais ou menos isso. Eu ter um jeito artístico de pensar nas coisas, na arte que tem por trás das coisas, né? Bacana poder conhecer um pouquinho, né, da sua história, do seu talento aí. E nós vamos falar um pouquinho agora também sobre o desfile, né? O desfile também, ele não é um evento aberto, ele foi um evento fechado, mas as meninas foram convidadas, né? A gente tem um grupo do Glamour Girl, então elas foram convidadas. E qual que é o objetivo desse desfile? É porque o Glamour Girl é um evento que eu fiz durante muitos anos, acredito que quem tenha 15 anos, né, não imagino que seja. Mas era um evento bem bacana, né? Que parava a cidade, né? As meninas, eu acredito que devam ter desfilado umas 500 pessoas, sabe, meninas, nesse desfile. Então, porque tinha época que eu tive 80 meninas desfilando. E aí, eu acho que é um evento muito bonito, que gerou bons frutos, e que eu não pretendo voltar com o Glamour Girl, mas eu deixo aberto para que quem quiser continuar, entendeu? Que eu daria apoio o apoio, o respaldo e tal. Mas eu acho que ele tem que ficar marcado. Então, como a gente sempre está tendo projetos, eu pensava em fazer um documentário sobre o Glamour Girl. Então, mas eu preciso reunir essas meninas aos poucos, entendeu? Para a gente ver o que a gente pode falar, onde que está, quem está, onde está, né? E aí, o ano passado a gente fez uma exposição com as fotos, uma exposição, né, de fotos, de cartazes e tal. Esse ano, porque muita gente tem os vestidos ainda. Igual vai ter um vestido lá que ele tem mais de 30 anos. E tá perfeito, porque eram vestidos quase obra-prima, porque antigamente não tinha loja para você comprar vestido pronto. Então as meninas iam lá em Juiz de Fora, um estilista desenhava para elas e fazia. Então, ontem até minha neta Maria Antônia pegou um vestido e falou, vó, que pano é esse? Eu falei, isso é tafetá, entendeu? É um pano que era, tipo assim, o top do top na época. Então, assim, os bordados. Então, aí a gente fez esse desfile vintage, que é o quê? O que é vintage? É uma coisa que já passou, ele tem de décadas passadas, só que ele continua elegante e bonito. Então, aí as meninas vão lá. Na verdade, eu coloquei o desfile porque eu não tinha ainda a resposta da Fernanda, psicóloga, de que ela iria lá para nos dar um respaldo. Você lembra que ano passado a Michelle veio aqui? Sim. A psicóloga? Sim. E foi um bate-papo muito legal. Aí a Fernanda vai... tem um tocando aí. Pode ir. Aí a Fernanda, ela vai conversar com as meninas sobre o tema da palestra o que fui, o que sou e o que serei. Então, na verdade, é um bate-papo para a gente falar o que cada uma está fazendo, como que foi o Glamour Girl para elas, qual que o que elas pensam para o futuro. Então, é uma forma de encontrar para a gente já começar a organizar esse documentário que eu quero fazer. Porque você pensa bem, são muitas mulheres, né? E eu preciso já começar a
pensar como que vai ser esse documentário, sabe? Então, as meninas que desfilaram o Glamour Girl estão convidadas. Vai ser domingo, dia 20, lá na Associação Cultural Caminho da Serra, às 6 horas da tarde. A gente vai ter esse bate-papo bacana. Algumas meninas vão desfilar, as meninas novinhas hoje, estou com muita dificuldade, tá, Herbio? Para conseguir pessoas para desfilar. Olha como que o mundo mudou, né? Os jovens hoje estão mais vergonhosos por essas coisas, né? Na verdade, eles estão mais midiáticos, né? A internet não, a mídia, eu tiro uma foto, mas eu coloco filtro, não existe imperfeição, né? E aí, quando é ao vivo, a pessoa percebe, né? O que você tem. E aí, elas não querem. Então, eu estou com um pouco de dificuldade, mas eu já consegui. E aí, eu tenho, por enquanto, acho que eu tenho 10 vestidos. Então, esses vestidos vão ser apresentados, vão falar sobre qual época que eles são, né? Mas não é o desfile. Na verdade, o desfile é só uma parte desse encontro. Eu vou focar mais nessa parte da roda de conversa. E tem algumas das próprias meninas que desfilaram lá atrás, hoje mulheres, né? Que vão desfilar também? Não. Só as meninas, algumas meninas convidadas. Entendi. Porque tem vestido lá que eu tenho que ser de meninas, elas tinham 14 anos, né? Sim. Tem que ser meninas bem miudinhas, né? Entendeu? Bem miudinho. Lógico que tem, né? Mulher de 50. Sim, porque eu tenho a Glamour Girl, da primeira edição, elas estão quase 50. Acho que tem uma já com 50. Legal. Então, aí eu convido, tá? Todas as meninas que já participaram do Glamour Girl. Vai ser muito bacana. A gente quer, na verdade, né, Herbio, essa sexta Semana Cultural, a gente quer produzir cultura. Existe uma coisa que a Simone fala muito legal. A cultura, ela não é divertimento. Ela é divertimento, mas ela não é só divertimento. Não é igual um show da exposição, entendeu? Que eu vou lá, eu posso ficar, eu estou só me divertindo. A cultura, você entra de um jeito e você sai de outro. Então, por exemplo, você vai no sarau, né? O sarau, e lá você vai encontrar com muita gente, vai ouvir poesia, mas você vai sair com alguma coisa a mais. Igual o evento do Glamour Girl. A gente vai chegar lá, todo mundo se encontrar e tal, mas no final, sabe, você sai com uma sensação diferenciada. Igual quando você vai numa peça de teatro. Você pode gostar ou não gostar, mas você nunca vai ser igual. Concorda? Sim. Né? Então, é isso que a gente quer produzir. A gente quer produzir esse incômodo, sabe, das pessoas. As pessoas elas têm o incômodo de pensar, que hoje as pessoas não querem, né? As pessoas querem tudo imediato, fazer várias coisas ao mesmo tempo e pronto. Então, é isso. Eu quero agradecer muito, eu tenho que agradecer muito ao Evandro, doutor Evandro, ao Marco Antônio, ao Humberto, eu falo por causa da idade, tá? E ao Will, nosso caçulinha. Agradecer muito ao Fórum, tá? A Justiça, por ter patrocinado esse livro. E também a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura Municipal de Lima Duarte. Porque são pequenas ajudas, entendeu? Mas que fazem uma diferença imensa. Agradecer muito também a Fernanda, tá? Por ela ter se disponibilizado a me ajudar nessa tarefa do Glamour Girl. E as meninas do Glamour Girl que sempre foram fofas comigo. Essa parte do Glamour Girl, você viu o quanto isso foi importante, né, para as meninas da época. Como você falou, um vestido que está lá guardado há 30 anos, com certeza ele não ia servir mais, mas estava guardado para ter aquela recordação daquele momento. Como um prêmio, né? Como Exatamente, um prêmio, entendeu? Muito legal. Vamos aproveitar, vamos dar uma pinceladinha aqui sobre vamos. A programação, né, que começa sábado, tem o domingo, né? Mas é a semana inteira. Na segunda-feira teremos um documentário, né? Histórias, não é isso? Isso, sobre os 18 anos da Associação Cultural Caminho da Serra e sobre os 10 anos, olha que bacana, 10 anos da Companhia Varal. Lima Duarte produz
teatro ininterruptamente há 10 anos. Muito legal. Né? Todo ano esses meninos têm pelo menos 3 a 4 peças. Eles fizeram agora o mês passado, foram quantas peças? Eu acho que 8, mas eles vêm aqui para falar. Eles fizeram muitas peças. Acho que foram umas 6, 7 peças. É, eles estão esgotados. Eu fiz parte de uma delas, né? Foi a primeira que eu fiz parte. Legal. 10 anos já que eles estão aí, são muito talentosos. Né? E esses 2 documentários, eles são da Lei Márcio Ulisses, tá? Que também é uma lei muito bacana, tá? Agradecer, tá, gente? A Prefeitura Municipal de Lima Duarte, a Secretaria de Cultura, porque isso aí é um incentivo muito grande para você querer produzir. Foi uma coisa cultura. que surgiu, né, agora nos últimos anos e que ajuda diversos setores, né? Setores. Muito, muito importante. A Aldir Blanc e a Márcio Ulisses, né? Ulisses, Então, aí dando teve a Paulo suporte. Gustavo, que foi só rapidinho, né? Mas essas 2 são muito importantes. Isso. E a do Fórum também, que é muito importante, tá? Que é o edital. Vai ter também no dia 22 uma amostra de audiovisual. Isso. Isso aí é o Frederico. O Frederico, ele tá fazendo umas filmagens. Você conhece o Frederico? Sim, então, sim, o Fred, ele esteve aqui com a gente. É porque eu chamo o Fred de Frederico, sim, né? Sim. Acho que eu sou a única pessoa. Eu, na verdade, eu tinha ouvido muito falar nele, porque eu também tenho interesse em fazer algo sobre a rádio e legal. o rádio. Eu até quase entrei em um desses coisas, mas aí nós vamos fazer alguma coisa, mesmo sem o incentivo, digamos assim. E ele falou que abraça a ideia. Isso, aí ele está fazendo filmagens, né? Igual ele vai estar no nosso sarau para gravar, e eu vou convidá-lo para ele ir no domingo também. E aí vai ter essa mostra audiovisual. Tá? Muito legal. No dia 23 teremos um campeonato de xadrez. Isso, porque lá na associação teve aula de xadrez agora. Na verdade, o Júlio era o nosso professor de xadrez. Ele deu durante muito tempo na associação. E agora esse ano voltou, eu fiquei muito feliz. Aí, para fechar, né, esse semestre, aí vai ter o festival. Legal. Tá? Tem também no dia 24 o Luan, né? Isso, Luan, Carlos e convidados, como vai ser? O Luan é o nosso menino de ouro, né? Porque o Luan é fantástico. Ele é o vice-coordenador, né, da associação. E aí, o que ele faz? Ele convida amigos e tem uma noite musical, sabe? Sim, vai ser uma noite musical, uma noite musical. Então, ele chama os convidados e música boa isso no dia tempo 24, todo. Né? 24 vai ser na quinta-feira. Isso. A gente vai participar também. Vai ser a primeira vez que eu participo. E, pelo que eu vi nos vídeos, é bem legal. É como se fosse um show de talentos, assim, com vários talentos da cidade, música. Cada um canta um pouquinho vai ter banda, vai ter... faz sua apresentação. Né? Vai ser bem legal. Na sexta-feira, encerrando a semana, né? Vai ter a mostra de dança e performance, não é isso? Isso, porque isso aí, na associação a gente tem essa multiculturalidade. E a dança é com a Janice, e essa performance aí é com a Virgínia, sabe? Porque ela tá com uma peça também, que até ela estreou, você trabalhou, né? Isso, eu comecei a fazer cosmogonia dos orixás. Isso. E aí eu comecei a fazer parte dela como técnico de som. Aí eu colocava os sons lá. Aí o Luciano saiu, né, que ele teve que descansar a voz. E aí eu entrei como ator, né, que ele saiu e aí trocou lá os papéis. E eu entrei como ator. E nessa peça, tem também a parte das percussões lá, né? Que é a Forças da Natureza, coletivos Forças da Natureza. Tem a peça e tem também a parte musical, que é de percussão e samba. Esse último dia, eu vou te falar a verdade que eu não sei muito bem, porque eu participei até na quinta-feira na elaboração da semana. Mas aí a Simone, né, se você vai permitir, a Simone vem aqui, aí ela deve trazer, né, alguém que vai participar e aí eles podem falar. E eu quero agradecer muito o pessoal da associação, tá? Que o tempo todo está trabalhando. A Simone é incansável, Luciano, incansável, Luan, um fofo, tá? Um menino que trabalha, mas que está sempre disponível. E tem os antigos, né? Que ficam na retaguarda, sempre tentando produzir alguma coisa. Mas esse trio é do babado, tá? Pega pesado mesmo, né? Quero agradecer muito. Gente,
nós estamos chegando, né, ao finalzinho. Vai ser uma semana muito bacana, nós vamos falar mais sobre ela aqui. Você foi falando os nomes aqui do pessoal que participa, a grande maioria a gente conhece, a grande maioria já esteve aqui comigo em outras oportunidades. Você falou sobre a Virgínia e a Janice. Elas estiveram aqui divulgando essa peça. Isso. Então, a gente está sempre aberto a isso, né? Trazer os acontecimentos da cidade para a Rádio Serrana. Quero agradecer a vocês pela presença e a semana que vem nós vamos ter outros encontros aí, se Deus quiser. E a gente quer te agradecer muito, tá? O seu programa é muito bacana e você sempre dá essa abertura pra gente. O ano passado nós tivemos a ideia de vir aqui e a semana foi, assim, um sucesso, sabe, de público, porque muita gente escuta, né? Sim, E aí, o pessoal acompanha bastante. Eu gosto muito, quando eu venho pra cá eu só escuto. Não, legal. Então, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Amigos ouvintes, na sequência temos o programa da Igreja Casa da Bênção com a irmã Fátima. Então, não saiam da sintonia. Valeu, obrigado. A gente sempre... A gente sempre esquece de alguém, né? Na hora que eu saio daqui, eu falo, por que eu não falei aquilo? Mas tudo bem.